Inclusive, quem falou foi Marcelo, né? Marcelo, você com esse terno e gravata já é uma forma de você dizer que é o novo conselheiro do Náutico, meu querido? É isso? Já é um grande alvirrubro, né? Virou Já conselheiro, agora? então já... É. Mas, Agora Renato, só um comentário vai rápido. Acho que incendiar lá na é sala. importante pessoas com visão diferente do conselho, cabeças mais jovens, né, no conselho. Não estou dizendo que é só assim, não. Mas acho que precisa haver um equilíbrio maior e torcer para que Marcelo, Tarcísio, Eduardo, são pessoas mais novas, consigam trazer um pouco de um ar renovado para o conselho, para debate de ideias mesmo, não é apenas só de se opor ao que outras pessoas estão falando. Debater ideia, trazer ideias, planejamentos em prol do clube e sem muita politicagem. Então, torço demais para essa galera mais jovem que está entrando para o Conselho Deliberativo, é importante demais para o clube. É um local que precisa de representatividade de todas as alas da torcida e claramente não tem uma proporção que represente isso. Então, quanto mais... Isso, João, eu estava tentando falar, desculpa, eu fiz tu encurtar teu comentário, me perdoe, mas eu estava tentando falar aqui, estava no mudo. Essa questão da representatividade, ela é importante, não é só assim, porque às vezes tem gente que isso entra pelo ouvido e diz assim, mas para que representatividade? Ou, lá vem com esse história de representatividade. É porque tem assuntos, os mais importantes assuntos, principalmente que vão apontar o futuro do Náutico, ele precisa dessa representatividade por ter uma pegada de histórias de vidas diferente. Não é nem a questão de ideia, não é nem porque fulaninho vai ser um cara mais... que vai ter um insight melhor do que o outro. Não se trata disso. Mas se trata mesmo de história de vida, pô. Porque um cara, assim, a média do conselho, assim, eu não tô querendo agredir o conselho nem nada, por favor, entenda. Mas a média do conselho, ela vem de uma classe social, uma classe média alta, alguns mais abastados. E às vezes você vai decidir um assunto sobre SAF, sobre aonde recolocar um investimento no Náutico, uma definição de um plano de sócios, que um cara que é de uma classe trabalhadora, que um cara que é de um mais humilde, um cara de periferia, um cara que a família recebe um auxílio estatal, ele vai ter uma visão de vida diferente. Ele na infância foi diferente, ele na adolescência foi diferente, a relação com o Náutico dele é diferente. Quando ele vai para jogo, ele vai de uma forma, ele entende o Náutico de uma maneira diferente. A vida do cara é completamente diferente. E quando estiver lá em debate, a opinião dele vai ser diferente de todos aqueles outros que já estão, que a gente já definiu aqui, que é o padrão do conselho. E eu não falo só na questão de classe social, eu falo também na questão de gênero também. Meu irmão, a visão de uma mulher a respeito de um assunto do Náutico, com a vivência que ela tem, vai ser peculiar, vai ser diferente de uma mesa que só tem homem. Não é questão, tu está querendo lacrar, não é isso, gente, mas pensem, pô. Pensem só um pouco. Numa mesa lá tem 30 homens. Eu tenho certeza que se ela precisar, se tiver uma mulher lá, ela precisar dar uma opinião, ela vai vir com um ponto de vista diferente, porque a vivência dela do clube é diferente da gente, como homem. Então é muito importante que tenha isso, e infelizmente eu acho, de vez em quando aparece um caso desses aí, como o de Marcelo, mas eu acho que não vai se alcançar isso só dessa forma, sabe? De um ou outro ter a coragem de enfrentar, de conseguir pagar essa mensalidade, que é uma mensalidade cara, e adentrar. Eu acho que deveria ter outros mecanismos. Eu já falo isso há algum tempo. Eu parei de falar porque eu achei que o Náutico ia acabar virando SAF, e isso ia virar um segundo plano. Mas, pelo visto, eu acho que o Náutico não vai virar SAF nem tão cedo, tá? Então, eu acho que, na verdade, a gente deveria recomeçar esse debate. Ter uma quantidade de conselheiros que viesse como se fossem representantes da torcida. Eu até cheguei a pensar no modelo que fosse assim, tivesse 20 conselheiros, que os sócios conseguissem assinaturas de 50 sócios. Então, sei lá, um cara da Fanáutico junta 50 assinaturas da Fanáutico, ele passa a ser um conselheiro e não precisa pagar mensalidade. Acho que dessa forma, vai colocando pessoas mais populares dentro do conselho. Aí uma outra organizada, a UPN, faz a mesma coisa.
elege um cara que vai lá e vai representar o centenário e faz a mesma coisa. Há uma turma que se reúne nas cadeiras e faz a mesma coisa. Um cara que é mais conhecido no Twitter pode pedir esse apoio de 50... eu estou chutando assim um número, sabe? 50, 40 sócios e passa a ser um representante. Eu acho que dessa forma ia dar uma pluralidade um pouco maior. Está longe de ser um espelho do que é a torcida. Mas pelo menos que tenha uma voz que diga assim, olha, eu acho que vocês não pensaram nisso aqui não. E ter um discurso a falar. Se a gente não vai virar SAF, eu acho que a gente tem que andar com essa pauta. Eu acho que é um bom assunto para se discutir posteriormente. Eu acho que é bacana. É bem... É interessante. O Júnior Villanova, ele trouxe aqui... É porque você está sendo muito específico, Júnior. O cara... aí o cara chama para ser conselheiro o cara de uma torcida que é proibida de ir ao estádio pela polícia e pelo Ministério Público. Sou contra. Veja, eu acho que a gente deve olhar essa questão da violência que existe e tudo mais com o rigor que deve existir, evidentemente, com quem está fazendo baderna e tudo mais. Mas eu acho que é um papo muito hipócrita essa ideia de que a proibição da polícia e do Ministério Público acabou com a torcida. Não acaba. Não acaba. Vamos cair na real. Vamos cair na real, gente. Não acaba. E, Júnior, eu tô dizendo que você é contra a democracia, eu não tô querendo impedir você, não. Eu só tô fazendo uma contestação, que também é meu direito, é parte da democracia. Não acaba a torcida. Não acaba. A solução para isso não é você dar uma canetada e dizer essas torcidas estão proibidas. As pessoas, elas vão arrumar elementos que vão torná-las caracterizadas como integrantes de uma torcida. Isso não é só o Náutico, isso é em o coletivo, Renato, quando vê o cara que entrou, é um cara que é uma voz contra, é extremamente contra na torcida a violência. O cara tá lá todos os dias pregando torcida X. Porra, aí já morreu. Tipo, tu tá punindo um cara que é completamente oposto a isso pelo coletivo. Tipo, pra mim não faz muito sentido, não. Exato, João. Assim, com todo respeito à opinião de Júnior, mas ele não conseguiu elaborar. Ele falou por falar, ele não conseguiu pensar um pouco. Veja, se uma torcida organizada elege uma pessoa, e se essa pessoa nunca tiver participado das ações que ele está recriminando aqui? Vai tirar a cidadania das pessoas? Porque, veja, essas pessoas são sócios, tá? Eles vão votar para presidente do clube. Eles vão votar no AGE do clube. Por acaso foi feito um processo de expulsão deles? Por qualquer motivo que seja. Vamos dizer que você acha que participou de violência, tem que ser expulso do quadro de sócio. Houve isso? Não houve. Eles têm a cidadania deles, pô. Se o Ministério Público entender que eles têm que responder por alguma coisa, que prove quando aconteceu o ato. A gente já discutiu isso, velho. Os órgãos públicos têm como responsabilizar as pessoas. Agora, se não responsabiliza, isso é outro debate. A gente pode debater isso em outro momento. Agora, eu não posso agora chegar e pegar, sei lá, quantos integrantes a Fanáutico tem no seu todo, sei lá, 5 mil integrantes, e dizer, não, a partir de agora eu não vou reconhecer a cidadania dessas 5 mil pessoas. Pelo amor de Deus, pô, que negócio arbitrário da porra. Se eles cometeram erros, que os órgãos públicos punam eles. A gente aqui não está para defender ninguém se o Ministério Público, junto com, sei lá, a Polícia Civil, a Batalhão de Choque, sei lá quem for, chegar e punir. Não, fulaninho de tal, que participa da organizada, cometeu tal ato de violência. Ninguém aqui vai chegar e dizer que não pode punir o cara, pô. Puna. Agora, eu não posso agora dizer que 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas não têm a sua cidadania. Até porque são sócios. Muitos, eu estou me referindo aos sócios da organizada, que hoje são sócios. Eles voltam para presidente, eles frequentam o clube, eles têm a cidadania deles garantida. E se você for levar ao pé da letra, eles mudaram de CNPJ, né? Então é outra instituição. Se você for punir o coletivo, essa nem pode ser punida porque a justiça limpou a barra com o CNPJ. Então, se for levar ao pé da letra... Pois é um debate bem complexo e que, inclusive, cabe a gente fazer em outras oportunidades. Mas o Will falou aqui, ato de lacração. Não, inclusive, ele nem quis dizer que é lacração, né? Ele botou um apelido em mim, né? Se ele utilizou a vírgula da maneira correta. Do que adianta a representatividade sem competência? É um burro no poder, só pode dar e hoje em tem merda. Competência pra caralho. Veja só, e quem foi que disse pra tu que hoje existe competência?
Quem te disse isso? Eu aposto que você nunca se preocupou com isso. Agora, se for entrar uma missão de ter uma representatividade no conselho, aí você vai cobrar competência. Mas hoje, meu amigo, olha, desculpa, velho, mas o Náutico tem 300 conselheiros, velho. Eu garanto que não tem 5 que tem uma capacidade que você tá aí colocando a sua régua. Na sua régua, dos 300 que tá lá, não tem 5 que passa. E olha que eu tô sendo bondoso. Ô, Renato, essa questão da torcida é muito, por exemplo, né? Você, como eu falei, tem que punir os CPFs, não, o CNPJ não resolve nada. Mas beleza, é a mesma coisa quando fazem, os rivais fazem com a torcida do Náutico. A torcida do Náutico tem playboy, a torcida do Náutico é torcida de racista, elitista, não sei o quê. Isso representa toda a torcida do Náutico? Eu não sou elitista, eu não sou racista. Então eu não posso ser responsabilizado por um ato de um ou outro do passado, do presente, enfim. Então, e eu não estou dizendo aqui que em torcida organizada não tem confusão. Já teve muito. Agora, esse ano, o que é que teve da torcida organizada do Náutico? E a gente sabe que estão sendo punidos por conta daquele caso lá de Santo Esporte e da coação que foi feita aos presidentes dos 3 clubes para que fosse proibido, mas nunca está com real problema. Então, assim, eu acho que é importante ter representantes das torcidas. Agora, claro, se o cara responde a um processo, agrediu não sei quem, aí não, pô, aí não é esse tipo de gente que a gente tá falando, porque tem gente que é de torcida organizada e vai para torcer, é apenas isso. Agora, não dá para a gente tratar um assunto de torcida organizada sem esquecer que é um problema de violência e de segurança pública, e que o governo não faz nada para resolver isso. Só faz medida paliativa. Bane a camisa, beleza. E aí, resolveu o quê? Nada. E tem que ver até se o conselho já tem mecanismo para isso, né? Porque se tiver um cara lá que é conselheiro e é acusado de agredir, foi condenado por agredir a mulher, não sei o que lá, ele pode continuar a ser conselheiro? Porque talvez tenha que até, se for nessa linha, você tem que até mudar um pouquinho as regras de como são, né? Porque quando vê hoje, nem é assim. Conselho não é órgão de polícia, não. E outra coisa, pô, a gente tá discutindo uma coisa aqui que não faz nenhum sentido, porque quando eu falei fanáutico, eu não falei para fanáutico ter direito a colocar um conselheiro, não, pô. Vocês não escutaram quando eu disse não? Uma assinatura de 50 sócios. Eu utilizei um exemplo porque, pô, você vai presumir que dentro de uma organizada tem muitos sócios. Aí você pega e diz assim, olha, gente, eu queria representar aqui a torcida, tal, me conceda uma assinatura aqui, pode ser um cara da Fanal, pode ser um cara da Arquibancada Central, pode ser um cara da Centenário, pode ser um cara da UPN, pode ser um cara das cadeiras, pode ser um torcedor que não vai ao estádio, pode ser seu tio, sua tia. Eu falei sócio com assinatura. Mas só foi falar o nome da Fanal porque tu me doidou, pelo amor de Deus.